E teve uma situação hoje, que eu faço questão a colocar aos nossos convidados, que na medida que o ministro Fux ontem, ele disse de antemão que não admitiria a partes tal, o que não é regimental, vale lembrar. Mas tudo bem, ele fez uma solicitação e falou, em termos de continuidade, a mais longa fala numa mesma sessão, né? Porque teve gente que falou mais, nós até estávamos conversando antes com o Joaquim Barbosa, né? No mensalão lá, que foi mas numa fala contínua e tal. Estava até rouco, inclusive, hoje o ministro Fux, e tem razão para tal, né? Mas o ministro Alexandre de Moraes fez uma intervenção de cerca de 12 minutos, por ali aproximadamente, e aí apresentou os vídeos daqueles incidentes, vamos chamar assim, do 7 de janeiro, não só, mas o 7 de janeiro aqui pertinho, em 2021. Eu me lembro muito bem, inesquecível, tudo aquilo que foi dito, né? Eu pergunto, eu sei que é uma pergunta para fazer para advogado, uma coisa é quando alguém só está no campo universitário acadêmico, é mais fácil. Para o advogado é mais complexo, porque afinal o advogado está lá, né? E eu aprendi muito a admirar os advogados com o passar do tempo, que fazer sempre essa defesa, ter os seus clientes e defender até o fim seu cliente, porque senão você não assume o seu cliente, né? Não causou uma certa estranheza o ministro Alexandre de Moraes ter aproveitado aquele momento até para passar um vídeo e fazer uma espécie de nova relatoria improvisada e mais curta, um pouco, não vou dizer antirregimental, mas que não segue o trâmite normal do STF. Isso para ser justo, hein? Foi diferente, acho que foi diferente também a postura do ministro Fux. Ele, inclusive, na sessão anterior, no voto do ministro Alexandre de Moraes, o ministro Dino fez uma intervenção e o ministro Fux já ficou incomodado, falou, olha, o que a gente combinou não é isso, não haverá partes. E aí todos brincaram ali, falando, olha, no seu voto ninguém vai apartar. E ontem realmente ele falou por 11 horas sem apartes, e hoje a ministra Carmen Lúcia, ela desde o início, de forma às vezes até em tom de brincadeira, falou que era da prosa, que permitiria apartes, mas realmente chama a atenção a parte do ministro Alexandre de Moraes, trazendo vídeo justificando, e muito claramente a fala dele nesse aparte era uma tréplica à réplica do ministro Fux. Então ele pegou os pontos principais que o ministro Fux fala, que foi uma reunião pequena, não houve incitação, a incitação não era suficiente, e tentou mostrar ali, rebater ponto a ponto, inclusive com imagens, com discursos do ex-presidente Jair Bolsonaro, e fugiu um pouco realmente do que se tem como habitual em sessões desse tipo. Mas foi ali uma tréplica à réplica do ministro Fux. Nelson. Não é usual, né? É impróprio esse tipo de utilização de imagens, de vídeos. Eu não me recordo, pelo menos, de outros votos, outras manifestações, principalmente outros apartes, em que os ministros se utilizam desse tipo de mecanismo audiovisual, né? Se a gente pega, inclusive, quando do recebimento da denúncia, salvo engano, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro relator Alexandre de Moraes, inclusive, se utilizou de alguns vídeos durante a sua decisão de recebimento da denúncia. Curiosamente, inclusive, vídeos que não estavam nos autos, o que gerou uma grande crítica, principalmente autos tão volumosos, né, que geraram, inclusive, a tese do data dump, né, que é o excesso, inclusive, intencional de dados e informações para inviabilizar o exercício da defesa. Mas um processo tão volumoso, não havia aqueles vídeos que foram utilizados. E isso já torna esse julgamento atípico, não só pela conduta do ministro de se utilizar dessas novidades, mas inclusive as defesas também se utilizaram, o que também é uma novidade. A defesa se utilizar de slides para uma apresentação de sustentação oral, né? Do general Augusto Heleno, né? Exato, que historicamente é o advogado, a tribuna e os ministros, os julgadores. Essa a tradição da sustentação oral, e a defesa também se utilizou. Não sei se isso vai pegar, se isso virar moda vai ficar interessante aí nos tribunais do Brasil Nelson, todo. Se você me permitir uma parte, claro. Então, porque os debates durante o julgamento, eles são naturais e são previstos regimentalmente. Sim. Inclusive, alguém que votou pode mudar o voto antes de proclamar a sessão. Perfeito. Então, se durante a votação
algum outro ministro convence alguém que já votou de algum erro, de algum equívoco, ou mostra alguma posição mais adequada, isso pode votar. Então, o debate, ele é incentivado, ele é saudável, e nesse caso houve primeiro, dessa forma que foi estranho, acho que nas duas pontas, tanto a falta de debate em algum momento, quanto depois um debate que foi quase uma apresentação. E aqui, você conversou com o Toron há algum tempo, ele tentou apresentar e foi negada a apresentação de slides em uma ação de repercussão também. E aí é interessante que nesse julgamento foi autorizado, e acho que hoje com as provas digitais, as provas por vídeo, é natural, e ali a gente tem que lembrar que é uma ação penal originária, então não é uma sustentação oral tradicional de um recurso, que é uma sustentação oral de 15 minutos, é uma sustentação oral mais longa, que dura 1 hora, então que você tem que incorrer realmente na prova. Então, acho que nesse ponto, a permissão para o uso dessas ferramentas, ele favorece o exercício da defesa.